isso pela uma revista semanal? É natural indicar testemunhas? É natural dizer não, agora nós não podemos investigar tudo. O senhor diz que quem está denunciando a farsa que o senhor provocou, e o senhor é contumaz nesse crime, porque também o fez quando investigou o Banestado. Também fez quando investigou o Banestado. Deputada Érica, por favor, apenas para que a gente possa continuar sem muita desordem. Não, tá resguardado o tempo, tá resguardado, pode ficar tranquilo. Apenas dizer que o ministro Moro não é investigado aqui, não está sendo condenado por nada, por nenhum crime. Então, realmente, apenas que a gente pode... A Operação Lava Jato, até caber críticas pontuais, mas assim, ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. Os dados objetivos, né? Falando só da 13ª Vara, 45 ações penais sentenciadas, 291 acusados, 211 condenações, 63 absolvições, 21% de absolvições, valores devolvidos mais de 2 bilhões à Petrobras. Tá? Nenhuma operação de investigação tem esses números aqui no Brasil. Não foi um trabalho individual, foi um trabalho institucional, Ministério Público, Polícia, outros órgãos auxiliares, eu como juiz de primeira instância, outros juízes depois me substituíram, juízes em segundo grau, magistrados do STJ, magistrados do STF. Eu, sinceramente, ouvi algumas questões aqui, fiquei com a impressão que eu teria protegido a corrupção, protegido a lavagem de dinheiro, quando foi exatamente o contrário. Esses são os números, são os resultados. Eles atingiram praticamente todos os partidos políticos, tá? Em maior ou menor grau, lembrando que aquela investigação tinha por objeto um esquema, pelo menos em Curitiba, um esquema de corrupção que afetava uma estatal específica, que era a Petrobras. E a acusação, em geral, era de que ela tinha sido, vamos dizer, capturada por agentes públicos inescrupulosos e agentes políticos que dominavam, controlavam aquela estatal naquele período. Então, é natural que os mais afetados sejam aqueles que, vamos dizer, compunham e controlavam a Petrobras naquela época. Mas, principalmente após o acordo da Odebrecht, atingiu todos os partidos. Uma grande referência aqui é um ex-deputado por conta de uma... um deputado por conta de uma foto que eu tirei. Esse deputado foi investigado, foi delatado no âmbito da Odebrecht. Não, da foto que foi mencionada daqui a pouco. Não vou entrar em detalhes. Não há interpelação nesse momento. A palavra está garantida ao ministro. Aí o que acontece? Então, assim, me acusar de ter me omitido, de prevaricado, é exatamente o contrário. Foi difícil, não foi fácil. Foram muitas pressões durante todos esses 4 anos, muitas tentativas de destruir as investigações, de destruir a reputação dos envolvidos. Não foi um trabalho trivial, foi um trabalho muito intenso. Por mais que possam caber ali eventuais críticas pontuais, o resultado final é reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, afirmar que, de alguma forma, que eu protegi a corrupção é exatamente o contrário, isso não corresponde aos fatos. Tem uma substituição, um pedido de substituição aqui? Não tem nenhum pedido de substituição. Bem, prosseguindo aqui. Deputados, por favor, o ministro está com a palavra, está garantida a palavra ao ministro Sérgio Moro, então eu peço que possamos ouvir com respeito o ministro nesse momento. Na verdade, o que se vê, principalmente sexta-feira, né? Sexta-feira passou todo dia lá, recebendo informações pela assessoria de imprensa que o site anunciaria uma notícia bombástica. Eu vou pedir porque daí... Não, pode ir. Foi interrompido. Foi interrompido. Só para concluir o raciocínio. Deputados, só para concluir o raciocínio. Não, peraí, deixa eu... Da Intercept. Muito obrigado. Concedo a palavra à deputada Érica Cocai, autor do requerimento 66/2019 da CETASP, pelo prazo de 5 minutos, apenas lembrando que é a última inscrita como autor de requerimento. Eu acabei de escutar do deputado Peronde que não é de hoje que nós denunciamos
e nos colocamos contra a toda a divulgação de material ilegal. Eu digo que é de hoje, sim, que o senhor Moro se coloca contra. Porque o senhor Moro, ele disse, quando vazou diálogos sem autorização judicial para captá-los, da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula, o que ele diz? O problema ali não era a captação ilegal do diálogo e sua divulgação. O problema era o conteúdo do diálogo. Muda o discurso. Hoje o discurso é, os diálogos eu não posso confirmar se são verdadeiros ou não, eu não tenho mais os arquivos. E um dos procuradores, ele diz, consegui recuperar alguns arquivos no celular. No entanto, essas conversas realmente ocorreram. Mas o senhor Moro não consegue recuperar essas conversas no seu celular. No primeiro momento, ele diz que não há nada de anormal, que é tudo natural. É natural indicar testemunhas que foram confirmadas e têm nome e endereço pela uma revista semanal? É natural indicar testemunhas? É natural dizer, não, agora nós não podemos investigar tudo. O senhor diz que quem está denunciando a farsa que o senhor provocou, e o senhor é contumaz nesse crime, porque também o fez quando investigou o Banestado. Também fez quando investigou o Banestado. Deputada Érica, por favor, apenas para que a gente possa continuar sem muita desordem. Não, está resguardado o tempo, está resguardado, pode ficar tranquilo. Apenas dizer que o ministro Moro não é investigado aqui, não está sendo condenado por nada, por nenhum crime. Então, realmente, apenas que a gente possa fazer questionamentos saudáveis dentro do linguajar apropriado dentro do parlamento. Palavra do deputado Érico Cocai. Eu peço para ele se... Não, deputado Valdir, eu já pedi respeito. Acredito que para frente teremos respeito. Restituído 5 segundos. Olha, veja, essas reações, elas são reações quando se lê o que está nos diálogos. E aí eles dizem que está ofendendo o senhor Moro. Bom, estão nos diálogos. Deputado Rogério apenas leu o que estão nos diálogos. E ali eu diria que o senhor Moro diz que quem está fazendo essa divulgação apenas quer impedir as investigações. Eu digo, quem será que quer impedir as investigações? Aquele que disse que não era possível e nem era preciso investigar Fernando Henrique Cardoso, porque ele era aliado. Aliado em que exatamente? Aliado na luta por defesas políticos partidárias? Ou aquele que diz, não, tem 100% de indícios a serem investigados e orienta o Ministério Público dizendo, não, vamos investigar só 30%. 30%, porque não se abre um leque muito grande. Quem está realmente impedindo as investigações para que se ateste e se puna os corruptos? Quem está impedindo as condenações? Quem está impedindo as condenações? Que transformam a condenação de 26 anos do senhor Léo Pinheiro, que nem delação premiada era o seu depoimento, porque ele é corréu, e nem o réu pode estabelecer provas contra si mesmo. Não tem nenhum tipo de veracidade a ser constatada, porque ele é corréu. Aí se pega uma investigação ou uma condenação de 26 anos, se transforma em 3 anos e meio, depois de 3 anos de prisão, para se forçar delações que estavam dentro dos interesses políticos partidários, no conluio que se firmou no subterrâneo do Estado Democrático de Direito. Mas para além disso, não foi só o senhor Léo Pinheiro, deputado Vicentinho, foram 283 anos de prisão que foram transformados em menos de 7 anos de prisão. Menos de 7 anos, de acordo com as delações que eram acolhidas seletivamente. Portanto, não há nenhum questionamento acerca de que isso, senhor Sérgio Moro, não é imparcialidade, isso é rasgar a toga, isso é desmoralizar a Operação Lava Jato e o combate à corrupção, isso é a reincidência de um crime
crime que já foi cometido durante a Operação Banestado, que inclusive impediu condenações pelo vício e pela ilegalidade. Eu diria que nós estamos vivenciando um absurdo. Se condena Lula por convicções. O próprio senhor Dallagnol tinha insegurança nas provas que ia apresentar. Por isso, diria eu, que entre togas rotas, balas e bijuterias de nióbio, o país está vivendo uma farsa no Palácio do Planalto. Concedo a palavra ao senhor ministro Sérgio Moro para a resposta pelo prazo de 7 minutos. Deputado, é uma questão de ordem? Qual o artigo? 91? Mas como? Não. Deputado, vamos continuar. Qualquer dúvida que os deputados tiverem, podem vir à mesa que eu respondo enquanto o ministro responde aqui as questões. Com a palavra, o ministro Sérgio Moro. Qual questão de ordem, deputado? Ligar o microfone, por favor, deputado. Já liguei, mas não... Senhor presidente, artigo de ordem. Pela ordem. Artigo 256, parágrafo 5º. Senhor presidente, esse evento aqui... Pode colocar o tempo lá. Esse evento aqui, senhor presidente, foi convocado... Está aqui a ata aqui. Esclarecimentos, senhor presidente, esclarecimentos sobre supostas mensagens trocadas com o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Esse daqui é o que foi aprovado nas 3 comissões. E o que está sendo tratado aqui, presidente? Eu estou vendo aqui, são temas diversos de condenações do Lula, são temas correlatos. Senhor presidente, eu peço a sua interferência para que assuntos que não sejam desse bojo aqui, aprovado pelas 3 comissões, não sejam tratados aqui. O parlamentar que usar da palavra para falar de assunto que não seja referente a esse assunto aqui, seja cortado a palavra dele. Senão, nós não vamos permitir a continuidade dessa audiência. Deputados, apenas para pacificar... Deputado, a contradita, deixa que eu mesmo resolvo a questão. Apenas dizer que o regimento é muito claro, não é convocação. Então, na convocação, há a questão de ficar adstrito ao tema do requerimento de aprovação da convocação, quando o deputado utiliza a palavra. Quando é convite, o deputado tem livre expressão. No entanto, eu apenas tenho pedido que mantenham o respeito tanto com os demais pares aqui da casa, quanto com o ministro, para que possamos manter uma relação cordial. E no nosso acordo de procedimentos também, que eu li no início, também consta essa questão que, não obstante o deputado possa falar, utilizar a tribuna para falar o que bem entender, desde que respeite e utilize um linguajar adequado, o ministro, por sua vez, não fica obrigado a responder de qualquer maneira uma questão que não esteja adstrita ao requerimento aprovado, que é a questão apenas do suposto vazamento de mensagens, né, das supostas mensagens divulgadas pelo Intercept. Então, apenas isso, Adriano Valdir, respondendo a sua questão de ordem. Deputada, contradita não é obrigatório, já respondi a questão, já está pacificado. Então, vou passar a palavra ao ministro Sérgio Moro por 7 minutos. Não estão autorizados ataques pessoais a ninguém. Nem a deputado, nem ao ministro, a ninguém. Então, eu vou regular bastante essa questão. Pode ficar tranquilo, Rodrigo. Deputados, passar a palavra ao ministro Sérgio Moro para que a gente possa continuar a comissão. Deputados, por favor, pelo amor de Deus, se controlem. Passar a palavra ao ministro Sérgio Moro. Gente, eu vou encerrar a reunião, porque eu vou passar a palavra ao ministro. Todo mundo está olhando para trás para essa escolinha do professor Raimundo, isso aqui. Por favor, gente. Vou passar a palavra ao ministro. A palavra ao ministro Sérgio Moro. Bem. Presidente. Bem, então responder as questões que foram colocadas. Tá. O tempo é um pouco curto, foram várias questões, e algumas delas se repetem. Vou tentar sintetizar aqui a resposta.
A Operação Lava Jato, vai até caber críticas pontuais, mas assim, ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. Os dados objetivos, né? Falando só da 13ª Vara, 45 ações penais sentenciadas, 291 acusados, 211 condenações, 63 absolvições, 21% de absolvições, valores devolvidos mais de 2 bilhões à Petrobras. Tá? Nenhuma operação de investigação tem esses números aqui no Brasil. Não foi um trabalho individual, foi um trabalho institucional, Ministério Público, Polícia, outros órgãos auxiliares, eu como juiz de primeira instância, outros juízes depois me substituíram, juízes em segundo grau, magistrados do STJ, magistrados do STF. Eu, sinceramente, ouvi algumas questões aqui, fiquei com a impressão que eu teria protegido a corrupção, protegido a lavagem de dinheiro, quando foi exatamente o contrário. Esses são os números, são os resultados. Eles atingiram praticamente todos os partidos políticos, tá? Em maior ou menor grau, lembrando que aquela investigação tinha por objeto um esquema, pelo menos em Curitiba, um esquema de corrupção que afetava uma estatal específica, que era a Petrobras. E a acusação, em geral, era de que ela tinha sido, vamos dizer, capturada por agentes públicos inescrupulosos e agentes políticos que dominavam, controlavam aquela estatal naquele período. Então, é natural que os mais afetados sejam aqueles que, vamos dizer, compunham e controlavam a Petrobras naquela época. Mas, principalmente após o acordo da Odebrecht, atingiu todos os partidos. Uma grande referência aqui é um ex-deputado por conta de uma... um deputado por conta de uma foto que eu tirei. Esse deputado foi investigado, foi delatado no âmbito do Odebrecht. Não, da foto que foi mencionada daqui a pouco. Não vou entrar em detalhes. Não há interpelação nesse momento. A palavra está garantida ao ministro. Aí o que acontece? Então, assim, me acusar de ter me omitido, de prevaricado, é exatamente o contrário. Foi difícil, não foi fácil. Foram muitas pressões durante todos esses 4 anos, muitas tentativas de destruir as investigações, de destruir a reputação dos envolvidos. Não foi um trabalho trivial, foi um trabalho muito intenso. Não é? Por mais que possam caber ali eventuais críticas pontuais, o resultado final é reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, afirmar que, de alguma forma, que eu protegi a corrupção é exatamente o contrário, isso não corresponde aos fatos. Quanto à relação das mensagens, já mencionei, houve uma evasão criminosa dos aparelhos celulares. Tá? Esse material eu não tenho mais. Tá? Eu não apaguei esse material agora. Eu saí do Telegram em 2017. Esse material não existe mais. Meu telefone foi entregue à perícia da Polícia Federal. Eu não tenho condições de recordar mensagens que supostamente eu teria enviado há 2, 3 anos atrás, muitas delas sobre questões absolutamente triviais que se vê ali. Agora, desde quando eu primeira vez me manifestei, eu sempre falei, vejam lá na minha nota, no dia 9 de junho, supostas mensagens. E o que eu disse? Pura e simplesmente, aqueles que têm as mensagens, os hackers criminosos, ou os veículos da imprensa, que apresentem a mensagem para uma autoridade independente, apresentem lá, por exemplo, se não confiam na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, aí tudo vai poder ser examinado e verificado a autenticidade. Agora, eu não posso demonstrar ou reconhecer a autenticidade de um material que eu não tenho. Não obstante, mesmo considerando esse material que foi veiculado, o que se tem presente, não sou só eu que afirmo, várias pessoas afirmam isso, é que não tem nada ali que seja um conteúdo ilícito. Exemplo, Carlos Veloso, entrevista no Correio Brasiliense. O que li a respeito na imprensa é que o juiz Sérgio Moro teria conversado com o procurador a respeito de algo relativo à denominada Operação Lava Jato. Na conversa noticiada, não vi nenhum diálogo relativo a um caso que envolvesse combinação de procurador e juiz a respeito de provas a serem produzidas para alcançar um determinado fim. Um autor norte-americano, já que foi mencionado aqui os Estados Unidos, que, segundo a opinião do jornalista, vamos dizer,
desse site, lá eu já teria sido demitido. Ele não conhece o sistema legal norte-americano, pelo jeito. Eu já conversei com várias pessoas ali, teve declarações até de magistrados, vamos citar aqui um juiz federal que é amigo do Brasil, o juiz Peter Mest, né, deu declarações públicas que não viu nada naquele material. Mas o mais notável é um autor especializado em corrupção, Matthew Stevenson. Nos primeiros dias da divulgação, com todo aquele sensacionalismo, ele escreveu um artigo muito duro, muito crítico, questionando a legalidade ou ética do procedimento. Dias depois, com uma reflexão mais ponderada, esse artigo está disponível em inglês. The Incredible Shrinking Scandal. Further Reflections on the Lava Jato Leaks. O incrível escândalo que encolheu. Foi-me dito aqui que eu teria solicitado a substituição da procuradora. Eu não reconheço a autenticidade desse diálogo. Mas, assim, as pessoas têm direito à sua opinião, mas não têm direito aos seus próprios fatos. Na mensagem que foi divulgada, cuja autenticidade eu não reconheço, não há nenhuma solicitação de substituição. Consta ali na mensagem: a colega Laura, de vocês, é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Tem uma substituição, um pedido de substituição aqui? Não tem nenhum pedido de substituição. Bem, prosseguindo aqui. Deputados, por favor. O ministro está com a palavra, está garantida a palavra ao ministro Sérgio Moro, então eu peço que possamos ouvir com respeito o ministro nesse momento. Na verdade, o que se vê, principalmente sexta-feira, né? Sexta-feira passou todo dia lá, recebendo informações pela assessoria de imprensa que o site anunciaria uma notícia bombástica. Vou pedir porque daí... Não, pode... Foi interrompido. Foi interrompido. Só para concluir o raciocínio. Deputados, só para concluir o raciocínio. Não, peraí, deixa eu entender uma coisa. Deixa eu entender uma coisa. A gente está aqui para ouvir o ministro ou não? Ele quer concluir o raciocínio. Pô, ministro, pode concluir. Deputado, quer concluir? É que interromperam o meu tempo antes. Mas tudo bem. Concedo só restituir o tempo que foi tirado do ministro. Chama o orador. Eu falo depois. Vamos ao próximo orador, então. O ministro, na próxima rodada, responde mais as questões. Passo a palavra ao primeiro inscrito da nossa audiência, pelo prazo de 3 minutos, deputado Coronel Armando. E nesse momento encerra-se a lista de novas inscrições, a partir do primeiro orador. Vou falar como vice-líder do governo. Acoplar o tempo de liderança do governo. Perfeito, deputado. 3 minutos mais a liderança do governo. Quanto tempo dá? A gente vai verificar e coloca no painel. Ok. 12 minutos. Ok. Presidente Francischini, senhores deputados componentes da mesa, senhor ministro Sérgio Moro, senhores deputados.